Seção 2 do processo de indenização. Artigo 52. O processo de indenização será iniciado com requerimento proprietário e dirigido ao diretor-geral da ADAP no prazo de 45 dias, contado da data do recebimento da notificação, podendo ser protocolado junto à unidade regional da ADAP, que encaminhará à sede central o processo devidamente instruído. Quando o proprietário impugnar o valor atribuído aos animais, produtos, subprodutos, bens ou construções, a diretoria da ADAP deverá fazer constar do processo a respectiva impugnação. Caberá ao diretor da ADABS, o diretor de Defesa Sanitária Animal, DSA, instruir o processo de indenização com as informações e documentos pertinentes, inclusive com laudo de avaliação, devendo manifestar de forma fundamentada sua discordância quando considerar excessiva a avaliação constante desse laudo. Quando impugnado o valor atribuído pela Comissão de Avaliação aos animais, os produtos ou subprodutos, objetos ou construções, caberá ao diretor da ADAB decidir com base em novos estudos técnicos. Artigo 54. A indenização devida pelo sacrifício de animais ou utilização de produtos ou subprodutos, animais ou destruição de bens ou construções rurais será paga de acordo com o valor a isso atribuído. Parágrafo 1. Quando houver aproveitamento condicional na forma do disposto no artigo 50, a importância da indenização resultará da diferença entre o valor da indenização e a quantia apurada no aproveitamento, mediante comprovação hábil, salvo se tratar de reprodutor com características raciais de valor zootécnico, caso em que não será feito aludido desconto. Não caberá qualquer indenização pelo sacrifício sanitário de animais pela distribuição de seus produtos, subprodutos, construções, instalações e equipamentos quando estiver um animal cometido de doença considerada letal ou incurável, estiver um animal sendo criado ou mantido em condições inadequadas, forem observadas as normas legais, regulamentares e os atos emanados das autoridades sanitárias competentes, os proprietários, estabelecimentos ou transportadores deixarem de executar, dificultar ou opor a execução de medidas de defesa sanitária animal e ou sacrifício de animais como determinado pela fiscalização sanitária. Os proprietários ou transportadores não comunicarem a ocorrência de doença ou afecção de que seja cometido o animal de sua propriedade ou sob sua guarda e responsabilidade. Artigo 55. No caso em que for negada a indenização, ou quando essa for considerada insuficiente, caberá ao proprietário interpor recurso à ADAB, que decidirá sobre o assunto com base nas informações técnicas constantes do processo. Capítulo 10. Da interdição da propriedade e da proibição de trânsito, comércio e utilização de animais e de produtos destes derivados. No caso de descumprimento às normas de defesa sanitária animal ou quando haja fundado receio de risco sanitário, a ADAP poderá, através de ato fundamentado pelo diretor do DSA ou médico veterinário oficial, interditar áreas públicas ou privadas com isolamento de animais, bem como proibir o trânsito, comércio, utilização de animais, produtos, subprodutos ou derivados de animais. O período de interdição será equivalente ao tempo necessário para a debelação total da doença, mitigação dos fatores de risco sanitário ou adequação às normas de defesa sanitária animal. O cancelamento das medidas previstas no caput desse artigo será declarado pela autoridade competente, quando afastados os motivos que determinaram a sua aplicação. A extensão da área a ser interditada será estabelecida em função do grau de severidade da doença e da capacidade de dispersão ou disseminação do agente etiológico do parasita para o rebanho baiano. Serão indenizados pelo sacrifício de animais, inutilização de produtos e destruição de bens situados em áreas interditadas, os proprietários que cumprirem as normas de defesa sanitária animal, aplicando-se no que couber o procedimento previsto no capítulo 9 desse regulamento. Artigo 58. Os animais que procederem de área interditada serão apreendidos e submetidos à inspeção sanitária para a identificação dos infectados ou suspeitos de estar atacados de doença contagiosa, caso em que serão os mesmos sacrificados não caberá indenização ao proprietário, que também estará sujeito às penalidades. A juízo da ADAP, o diretor da ADAP, com base em inspeção sanitária, o sacrifício de animais que apresentarem risco mínimo poderá ser realizado em abatedouro indicado pelo órgão de defesa sanitária animal. Serão inutilizados os produtos e subprodutos ou produtos biológicos derivados de animais que procederem de áreas ou regiões interditadas, sem que tenha o proprietário direito à indenização, que também será sujeito à penalidade. Os veículos, objetos e construções que tiverem contato com animais doentes ou provenientes de área interditada deverão ser desinfectados ou esterilizados. A ADAP poderá instituir corredores sanitários para o trânsito de animais, produtos, subprodutos e derivados, desde que tecnicamente recomendado, a fim de assegurar a saúde do rebanho baiano e da população. Capítulo 11. Das fiscalização e das penalidades. Seção 1 da fiscalização.
Artigo 62. Para garantir o cumprimento da legislação sanitária animal, a ADAB efetuará permanentemente a fiscalização dos locais onde se realizam os eventos pecuários, bem como das propriedades rurais que explorem atividades pecuárias de abatedouros, laticínios e outros estabelecimentos que produzem ou comercializam produtos, subprodutos derivados de animais, dejetos, despejo ou de produto para uso veterinário, bem como do trânsito de animais e outros produtos ou derivados de animais, como sêmen, ovos e etc. Seção 2. Das infrações e penalidades. Para os efeitos da Lei 7.597 e desse regulamento, constitui infrações sanitárias o descumprimento das normas legais e regulamento de defesa sanitária animal. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas alternativa ou cumulativamente com as seguintes penalidades: multa, proibição de atividade específica e interdição do estabelecimento. É menos opções de penalidades, né, do que os alimentos. Parágrafo único. Sem prejuízo da aplicação das penalidades acima enumeradas, poderá ser determinada a participação obrigatória do infrator em programas de educação sanitária animal. Artigo 65. A aplicação das penalidades não exclui o sacrifício sanitário de animais, a utilização de produtos ou subprodutos destes derivados, bem como a destruição de objetos, utensílios ou construções rurais, nos casos previstos nesse regulamento. Seção 3. O processo de aplicação das penalidades. Artigo 66. A infração às disposições legais e regulamentares da defesa sanitária animal será apurada em procedimento administrativo, iniciado com a lavratura do auto da infração e ensejará a aplicação das sanções previstas nesse regulamento, assegurando a prévia defesa do interessado. Parágrafo único. Nos casos em que sejam exigidas providências imediatas à bem da defesa dos rebanhos do Estado ou da saúde pública por decisão do diretor-geral da ADAB, poderão ser aplicadas sanções de proibição da atividade específica ou de interdição de estabelecimento, com caráter preventivo ou cautelar, sem prévia defesa do interessado, cabendo a este interpor recurso no prazo de 5 dias à diretoria colegiada da ADAP, que poderá manter ou revogar a decisão cautelar. O auto da infração será lavrado na sede de repartição competente ou no local em que for verificada a infração, pela autoridade que houver constatado, devendo conter nome e qualificação do autuado, local, data, descrição do fato, dispositivo legal, infringido, prazo de defesa, assinatura e assinatura do autuado. O auto da infração não poderá conter emendas, rasuras ou emissões sob pena de invalidade. Quando houver recuso ou impossibilidade de o autuado assinar o auto de infração, será feito neste a menção do fato. A autuação será feita em 3 vias, sendo uma delas entregue ao autuado, outra arquivada na unidade da DAB e a última para constar do respectivo processo. O infrator será noticiado pela ciência do auto da infração, pessoalmente, mediante mensagem enviada ou e-mail, mediante remessa por via postal, por edital publicado. Parágrafo 1. Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ciência, deverá essa circunstância mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a notificação. O edital referido no inciso 4 será publicado em uma única vez na imprensa oficial, considerando-se efetivada a notificação 5 dias após a publicação. A notificação será acompanhada de auto de infração e deverá mencionar as penalidades a que está sujeito o autuado e o prazo dentro do qual deverá apresentar a defesa. O autuado poderá apresentar a defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 15 dias, a contar da data do recebimento da notificação ou da publicação do edital. Recebida a defesa ou transcorrido o prazo sem a sua apresentação, caberá ao diretor da ADAB proferir a decisão sobre a aplicação das penalidades. Parágrafo único. Antes do julgamento e aplicação das penalidades, a autoridade competente poderá promover a realização de diligências, de exames técnicos ou laboratoriais de ofício ou quando a parte interessada requerer. Artigo 71. Das decisões condenatórias caberá recurso à diretoria colegiada da ADAB, inclusive quando se tratar de multa no prazo de 15 dias, contado da ciência ao infrator, que se dará na forma do artigo 68 desse regulamento. Então, qualquer decisão condenatória e multa tem prazo de 15 dias para recorrer, né? Igual no produto de origem animal. Parágrafo único. Os recursos interpostos às decisões somente terão efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade da multa, não impedindo a imediata execução das outras penalidades. Seção 4. A proibição da atividade específica e da interdição do estabelecimento.
Artigo 72. A proibição de atividade específica ocorrerá quando o infrator, na condição de transportador, conduzir animais provenientes de áreas ou regiões consideradas infectadas ou de risco, seus produtos, subprodutos, dejetos e derivados. Na condição de promotor de eventos pecuários, permitiu o acesso de animais sem a documentação sanitária exigida ou de animais com sintomas de doenças infecto-contagiosas. Artigo 73. A interdição do estabelecimento ocorrerá para abatedor, laticínio, estabelecimento congênero, que não estiver registrado e licenciado, para o estabelecimento destinado a processar, industrializar ou comercializar produto de origem animal que receber leite in natura de animais infectados ou provenientes de regiões ou áreas consideradas infectadas. Para o estabelecimento destinado ao comércio de produtos veterinários que vendeu ou expor à venda produto de uso veterinário adulterado ou com prazo de validade vencido, ou a pôr-lhes nova data após expirar deste prazo. Para o estabelecimento destinado a comercializar, armazenar ou estocar produtos de uso veterinário de interesse da defesa sanitária animal, nestes considerados produtos biológicos, terápicos e demais preparados destinados a prevenir, diagnosticar ou curar doenças de animais que não estiver registrado e licenciado junto à ADAB. Por estabelecimento destinado à exploração de atividades pecuárias, produção e comércio de produtos, subprodutos e outros derivados de animais que não procederão registro e licenciamento junto à ADAB, para o estabelecimento destinado à exploração de atividades pecuárias que tenham sido expostas a fatores de risco relacionados à introdução ou disseminação de doenças de interesse da defesa sanitária animal ou da saúde pública, para o estabelecimento destinado à exploração de atividades pecuárias que recebeu ou retirar animais sem a GTA, para o estabelecimento destinado à exploração de atividades pecuárias por alimentar animais com GTA contendo informações divertidas quanto à origem, destino, finalidade e categoria de animais, bem como por estabelecimento destinado à exploração de atividades pecuárias que fornecer documentos ou informações e dados inverídicos sobre a propriedade, exploração e animais registrados em seu nome ou sob sua responsabilidade, inclusive para o estabelecimento destinado à exploração de atividades pecuárias quando o número e a categoria de animais for diferente do existente no cadastro oficial indevidamente justificado. Parágrafo único. A interdição do estabelecimento incluirá todas as explorações pecuárias existentes no estabelecimento relacionadas ao motivo da interdição. A interdição de estabelecimento e a proibição de atividade específica vigorarão pelo prazo que for fixado pela autoridade competente. Para a graduação do prazo, a autoridade competente levará em conta tem o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé, ou ter agido com culpa, a gravidade do fato, tendo em vista os prejuízos ou as efetivas consequências causadas à defesa sanitária animal, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das normas de defesa sanitária animal. A interdição do estabelecimento e a proibição de atividade específica implicarão o automático cancelamento do registro e licenciamento do infrator perante o órgão de defesa sanitária animal. Durante o prazo de interdição do estabelecimento ou da proibição da atividade específica, o interessado poderá requerer sua reabilitação mediante requerimento dirigido ao diretor de defesa sanitária animal da ADAB, devidamente fundamentado. Vai ter um monte de condições aqui para aplicar a multa. Então, a pena de multa consiste no recolhimento de importância em dinheiro, pecuniária, variável, segundo a natureza da infração. A multa será aplicada em dobro em caso de reincidência e ela será aplicada cumulativamente a todos os infratores, salvo quando ficar claramente comprovada a responsabilidade pessoal de apenas um deles pela infração cometida. A multa será calculada por unidade animal, quando se tratar de espécie bovina, bobalina, equina, asinina, moar ou ratita, por lote ou fração de 3, quando se tratar de caprinos, ovinos, suínos, por lote ou fração de 300, quando se tratar de aves, por lote ou fração de 1000, quando for dos pintinhos, por lote ou fração de 1000, os alevinos, por meia tonelada ou fração de peixe, por lote ou fração de 1 milhão de náuplios, larva após larva de camarão, ovos embrionários ou cistos, por 100 kg ou fração de crustáceos, moluscos anfíbios, por lote de 5.000 ou fração de ovos férteis ou embrionários, por lote ou fração de 3 colmeias ou 3 abelhas rainhas, por lote ou fração de 10 répteis, leporídeos, lagomorfos ou pequenos roedores, por lote ou fração de 3 animais silvestres ou exóticos, e a multa será de R$ 50 por animal, lote ou fração de animais quando o infrator deixar de fornecer a documentação sanitária exigida para o transporte e movimentação dos animais, quando estiver cadastrado e licenciado junto ao órgão executor de defesa sanitária animal. A multa será R$ 100, normalmente por animal, lote ou fração de animais, quando o infrator transportar animais sem GTA, o documento oficial equivalente, não proceder à vacinação obrigatória dos animais,
Fornecer alimentos a ruminantes que contêm em sua composição proteína e gordura de origem animal, bem como a cama de aviária que resiste à produção de suínos. Alojar ave em estabelecimento não registrado ou com registro suspenso. Possuir na exploração pecuária número de animais diferente da constante do cadastro oficial, indevidamente justificado. Manter animais de produção em lixões e aterros sanitários ou alimentar animais com resíduos provenientes destes. A multa será de R$ 200 quando o infrator transportar ou possuir produtos ou produtos derivados de animais sem a documentação sanitária prevista na legislação, realizar vacinação, alergoteste, colheita de material para exame laboratorial e outros procedimentos em recinto de eventos pecuários. A multa será de R$ 300 quando o infrator impedir ou resistir à colheita de material para exame laboratorial com vista diagnóstico no interesse da defesa sanitária animal, não fornecer informações cadastrais ou outras de interesse da defesa sanitária animal, comercializar vacinas e outros produtos de uso veterinário em condições impróprias de conservação, realizar exames em laboratórios não credenciados e licenciados, não declarar vacinação obrigatória dos animais no prazo regulamentado, descumprir determinação de autoridade sanitária. A multa será de R$ 600 quando o infrator deixar de proceder à limpeza e desinfecção de veículos após transporte de animais, praticar comércio ambulante de produtos de uso veterinário. A multa será de R$ 1.000 quando o infrator, na condição de promotor de evento pecuário, permitir a participação de animais sem a documentação sanitária exigida na legislação vigente. Também se permite a participação de animais provenientes de propriedades com ocorrente de enfermidade infecto-contagiosa e parasitária, na condição de transportador na condição de transportador de animais, produtos e seus subprodutos ou resíduos de origem animal, não realizar a parada obrigatória em posto de fiscalização nas barreiras móveis ou quando caracterizar a evasão do condutor no trânsito em postos de fiscalização. A multa será de R$ 1.200 quando o infrator, na condição de promotor de eventos pecuários, deixar de encaminhar dado relatório contendo número de animais por espécie que participaram do evento, suas origens, destinos, ocorrências sanitárias diversas, sexo, faixa etária, raça, compradores, vendedores, número de lotes no prazo de 5 dias úteis após a realização do evento pecuário. A condição de comerciante deixar de informar no prazo determinado pela ADAB a venda de vacina constando o nome do criador, quantidade de doses vendidas, o número de partidas, o nome do laboratório e o estoque existente. Não comunicar a ocorrência de animais doentes ou óbitos durante o transporte, na condição de comerciante dispor de estoque de vacinas diferente do cadastro no sistema informatizado do órgão de defesa sanitária animal indevidamente justificado. A multa será de R$ 1.600 quando o infrator comercializar a vacina em desacordo com a legislação sanitária animal em vigor, transitar ou comercializar animais, seus subprodutos, produtos e materiais biológicos acompanhados de documento sanitário, promover o transporte de animais em veículos inadequados, emitir nota fiscal em desacordo com a efetiva venda realizada de produto de uso veterinário. A multa será de R$ 2.400 se receber leite in natura em desacordo com as disposições desse regulamento. Se não fornecer na condição de abatedouro e quanto for solicitado pela DAB, a escala de abate indicando a espécie animal, quantidade por seca e relação nominal dos fornecedores. Na condição de empresa de laticínio, não fornecer quanto solicitado pela DAB a relação nominal dos fornecedores de leite in natura, comercializar produtos de uso veterinário vencidos ou fraudados, praticar maus tratos de animais quando estes estiverem em trânsito sob sua responsabilidade. Na condição de estabelecimento de comércio de produtos de uso veterinário ou promotor de eventos pecuários, não dispor de responsável técnico. A multa será de R$ 4.000 quando o infrator impedir ou criar obstáculo para a interdição de áreas, propriedades, abatedouros, laticínios e congêneros, impedir ou criar obstáculo para o sacrifício de animais ou distribuição de produtos, subprodutos, não comunicar a DAB a existência de animais doentes ou foco de doença objeto do Programa Oficial de Prevenção, Controle ou Combate à Erradicação, não proceder à limpeza e desinfecção de veículos que mantiveram contato com animais contaminados ou que tenham transitado por áreas infestadas ou contaminadas, praticar o comércio de produtos de uso veterinário de interesse da defesa sanitária animal em estabelecimento não registrado ou licenciado na ADAB, ceder a terceiros a GTA ou qualquer outro documento sanitário que foi exigido para o transporte e movimentação de animais, produtos, subprodutos e derivados. A multa será de R$ 8.000 quando o infrator, na condição de proprietário ou responsável pelos animais ou ainda de seu transportador, deixar de informar a DAB a correta identificação da origem dos animais.
Artigo 88. Aplicada a pena de multa e não havendo interposição de recurso, o infrator será notificado para efetuar o pagamento num prazo de 30 dias, contado a data da ciência dessa decisão. O não recolhimento da multa implica a inscrição no débito da dívida ativa, sujeitando o infrator à cobrança judicial nos termos da legislação pertinente. O capítulo 12 foi revogado, né, que tratava do Conselho Estadual de Saúde Animal. Capítulo 13. Do Poder de Polícia Administrativa. Fica atribuído ao servidor da DAB o Poder de Polícia Administrativa para o cumprimento das medidas de defesa sanitária animal previstas na Lei 7.597 e no presente regulamento, ficando restrito ao médico veterinário oficial o exercício das funções técnicas que requeram esta habilitação, inclusive a emissão de laudo médico veterinário. Capítulo 14. Da Receita e da Despesa. Fica a DAB autorizada a cobrar taxa, emolamentos e multas cuja receita serão destinadas ao seu custeio e investimento para o cumprimento das atividades de defesa sanitária animal mencionadas neste regulamento. Parágrafo 1. O Poder Executivo fixará por decreto os valores correspondentes às taxas ou os emolamentos a serem cobrados pela execução do serviço de defesa sanitária animal. O produto de arrecadação de taxa, emolamentos e multas será recolhido ao SCU, Sistema de Conta Única do Tesouro do Estado, para a constituição de receita integrante do orçamento da DAB, liberada através de planos trimestrais de aplicação e quadro de cotas trimestrais. Artigo 101. As despesas decorrentes da indenização pelo sacrifício de animais, da utilização de produtos ou subprodutos destes derivados da destruição de bens ou construções rurais serão custeadas pelo Fundo Especial de Erradicação da Febre Aftosa. Capítulo 15. Das disposições finais transitórias. Artigo 102. As funções necessárias à execução das medidas de defesa sanitária animal constantes desse regulamento serão exercidas pelos servidores do quadro pessoal da AW ou postas à sua disposição. Os profissionais, médicos veterinários, autônomos ou de iniciativa privada credenciados junto à Superintendência Federal do Ministério da Agricultura e Pecuária no Estado da Bahia poderão proceder à emissão de documento sanitário referido neste regulamento. Artigo 104. A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de infração é obrigada a promover a sua imediata apuração mediante processos administrativos próprios, sob pena de responsabilidade. Artigo 15-A. As pessoas físicas ou jurídicas que explorem atividades pecuárias ou que produzem, comercializem e utilizem produtos ou produtos resíduos de animais ou para uso veterinário deverão requerer o registro e licenciamento de suas atividades junto à ADAB. Artigo 106. Com o fim de tornar mais eficiente o combate às moléstias infecto-contagiosas, será organizado um serviço de divulgação e educação sanitária, inclusive através de programas de treinamento com os destinatários das ações de defesa sanitária animal. Artigo 107. O diretor-geral da ADAB editará atos complementares para a fiel execução deste regulamento. Artigo 108. A ADAB poderá celebrar ajustes, contratos, convênios ou protocolos com entidades públicas e privadas, objetivando o desenvolvimento e a perfeita execução das ações de defesa sanitária animal, excluídas de poder de polícia administrativa. Artigo 109. Os documentos pedidos pela DAB em razão do exercício de fiscalização sanitária animal não poderá constar assinatura como testemunha de servidor da DAB ou posto à sua disposição. Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pelo diretor-geral da ADAB. Pronto, é isso. O que tem de importante aqui mesmo, que pode virar questão, assim, é pouca coisa, porque o resto é senso comum, né? Tipo, essa lista aqui de doenças são as doenças comuns de animais de produção, né? Não tem nada aqui fora da curva, fora do que já é cobrado. As designações também, tem muita coisa aqui que pode confundir, só essas questões de foco, não de foto, a área perifocal, né? Porque tem algumas legislações que definem qual que é essa área, né? Dependendo do programa de sanidade animal, eles definem qual que é essa área. Agora aqui não define área, só fala que vai ser em volta aí, né? Só fala locais e regiões, área de risco, área perifocal, área circunvizinha. Outra coisa que eu vi também, que com certeza poderia ser questão de prova, está por aqui, né? Essas aqui, né? As medidas sanitárias dos órgãos executores aqui de defesa sanitária animal, né? Interdição, proibição de movimento e transporte, proibição de movimento, transporte e comercialização dos produtos e subprodutos de origem animal. Proibição e interdição de aglomeração de animais, desinfecção de veículos, sacrifício de animais, proibição de comercialização, apreensão de animais. Capítulo 2 aqui também não tem muita coisa.
Esses aqui são documentos sanitários básicos, né, que são sempre pedidos também. Não tem nada de inovação aqui ou mudando alguma coisa. O que mais que tem aqui? E também retorno à origem da nação é o básico. Deveres e obrigações do proprietário. Até pode, né? Mas é noção geral, né? Não tem nada demais aqui. Do transportador também é a mesma coisa. Também abatedouros. Fiscalização dos comércios aqui. Isso aqui também eu marquei porque eu não tinha visto essa exigência aqui de responsável técnico médico veterinário credenciado pela ADA para ser responsável técnico do evento, né? Isso aqui, beleza, ser fiscalizado é normal. Isso aqui também eu nunca tinha visto, né? Para ingressos locais de eventos, os sonhos devem ser provenientes de grandes sonhos com o mínimo de doença, então tem que ser grandes sonhos certificadas, né? Um desses certificados. Aqui também dá uma utilização, não tem nada demais aqui. Isso também aqui não tem nada demais. Sempre vai ter um servidor da ADAP, um presidente e um secretário, né? Isso aqui é como se fosse a prova de amostra de análise lá, na amostra fiscal, triplicata, né? Primeira proprietário, segunda anexada ao respectivo processo de indenização e a última arquivada na ADAB. O que contém na notificação também não tem muito mistério. As formas como é feita a notificação também está repetindo. Agora isso aqui é o que eu nunca tinha visto, né? Tá falando de sacrifício animal, né? E o animal que for para necrópsia, né? É, você poder aproveitar para poderia aproveitar para ir para graxaria, coisa do tipo, né? O produto de origem de que não é alimentação humana, agora aqui tá falando para alimentação humana, né? Poderão ser destinados ao consumo. Mas não especifica, né? Se é humano ou animal, acho que deve ter errado. Processo de indenização também não tem nada demais. É, quando não vai ser indenizado, pode ser uma boa saber, né? Que é um animal cometido de doença considerada letal ou incurável, então não tem muita relação. Se foi criado e mantido em condições inadequadas, se forem inobservadas as normas legais, se os estabelecimentos dificultarem, né, ou por a execução das medidas de defesa sanitária animal e os proprietários ou portadores não comunicaram a ocorrência de doença ou afecção. Só descobrir ali por denúncia ou por acaso, né? Interdição de propriedade também não tem nada. Fiscalização e penalidade. As penalidades são só três, né? Que é só multa, proibição e interdição. Não tem apreensão, coisa do tipo. Mas o que poderiam estar cobrando aqui é essa questão dos valores da multa aqui, né? Mas são muitas, né? Então não sei se eles chegariam a cobrar isso aqui, porque tem muita variação. De qualquer forma, também é algo crescente, né? É, a multa é calculada por unidade animal, lote ou fração, por tonelada ou fração, por lote ou fração, por 100 kg, por lote 5.000, lote ou fração, lote ou fração. E depois tem as multas, né? A multa começa de 50 para as questões mais leves, vai aumentando até 4.000, né?
Não, é. Ah, essas daqui vão até 300. Nós estamos falando, a multa de 100 por animal lote ou fração de animais. Agora aqui ela já muda, deixa de ser fração. É, vai subindo, né? Até chegar nos. Tá certo, então. Aí é muita coisa, eu acho pouco provável.